É difícil lembrar minha primeira memória com a matemática. Eu acho que eu não tenho essa memória. Quando eu estava na escola, eu basicamente ouvia muitas pessoas dizendo que eu tinha uma facilidade com matemática. Eu não sabia, né? Na verdade, eu achava que ter umas notas altas em matemática significaria que eu era boa. E aí eu falava, tá bom, se as pessoas falam isso, eu tiro essas notas, pode ser que eu seja uma pessoa de exatas, né? Mas hoje eu não sei o que significa, né? Se eu realmente era ou não. Eu não lembro da minha proximidade com a matemática na escola, mas eu lembro que eu gostava muito de desafios, eu gostava muito de resolver problemas. Quando a professora explicava na lousa e tudo mais, tudo aquilo fazia sentido para mim. Tudo que meus amigos ficavam, nossa, por que que eu estou estudando isso? Todos aqueles questionamentos, eu ficava, gente, mas é super legal, né? A gente poder investigar um desafio, resolver um problema. Então, eu sempre, talvez eu lembre, né? Talvez eu estivesse mesmo confortável com a matemática, pensando bem aqui agora. Mas eu sempre tive um envolvimento muito grande com a arte. Eu dancei 14 anos de balé, fiz 5 anos de teatro. E o mais engraçado é pensar que eu não fui para a carreira de artes, né? Eu fui para a carreira de exatas. Porque eu acho que é natural as pessoas incentivarem isso, né? E eu inicialmente até pensei que eu fosse para engenharia. Mas depois eu descobri que realmente o que eu gostava da engenharia era matemática. E eu vim parar na licenciatura porque eu falava, olha, talvez essa seja a oportunidade de juntar a arte com a matemática, porque aí eu vou poder ensinar para as pessoas a matemática da forma que eu vejo, como uma maneira de arte, né? Com a minha forma de ver a matemática. Então, para mim, fazia muito sentido. E foi por isso que eu segui a carreira de matemática. Quando eu comecei a pensar no que eu gostava da engenharia, porque eu cheguei num momento que eu falei que não era engenharia, eu não me via na profissão, achava incrível, mas eu não queria ficar num escritório, eu queria ver gente, eu queria me comunicar, eu queria conversar com pessoas, trocar informações. E aí eu comecei a pensar, na verdade, no que eu gostaria de fazer. Eu cheguei na matemática porque muitos dos meus amigos ficavam, Júlia, mas eu entendo com você, você tem que fazer isso para sempre, né? Tipo, você tem que contar, você tem que fazer outras pessoas se encantarem pela matemática, porque você está fazendo a gente, pelo menos, não ter um grande medo. E aí aquilo me motivou muito. E quando eu comecei a pesquisar faculdades, eu que não sou de São Paulo, sou de São Bernardo do Campo, mas a USP não era tão distante assim. Eu ficava, são 35 quilômetros, então, assim, são 35 quilômetros, mas assim, valia a pena todo o esforço, porque naquele momento eu falava, eu quero, já que eu vou fazer isso, que eu decidi isso, eu quero ser a melhor professora, eu quero estar na instituição que vai me dar todo o suporte para poder fazer o melhor que eu posso fazer. Então, por isso que eu vim parar aqui na USP. E eu tive experiências incríveis aqui. No início eu estava meio perdida, porque eu entrei logo do colegial para a faculdade. E eu nem sabia direito o que era matemática, o que eu estava esperando de uma universidade ou de um curso propriamente dito de matemática. Então eu estava super perdida, mas logo em seguida eu comecei a fazer um monte de amizade, os professores foram extremamente receptivos. Lembro com muito carinho do meu primeiro semestre, mesmo que tenha sido um semestre muito difícil de adaptação. Tanto por rotina, porque eu estava vindo para um lugar que era muito distante da minha casa, eu sempre estudei próximo da minha casa. É, como também de novos desafios, né? Uma nova forma de encarar a matemática. Então, os primeiros semestres eu lembro com muito carinho, mas depois que eu comecei a me organizar, entender o meu papel aqui, ocupar esse espaço, eu fiz do IME a minha segunda casa. Então, além das aulas, eu atendi as monitorias, sempre estava tentando ficar próximo dos professores, fiz muitos amigos, participei da atlética, fui representante discente, organizei semana da licenciatura, recebi bicho, eu fiz tudo que eu podia fazer dentro da universidade. Então, eu fico feliz em pensar que hoje eu aproveitei muito bem o tempo que eu estive aqui. E eu tenho certeza que tudo isso contribuiu para o profissional que eu me formei hoje, que continuo me formando. Acho que a primeira coisa decisiva foi quando eu fui para o intercâmbio. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para a Finlândia com bolsa de mérito acadêmico aqui pela USP. E foi uma experiência muito legal. Eu me conectei com várias pessoas. Eu ficava assim, gente, eu não quero voltar. Eu quero continuar discutindo, sabe? Eu quero continuar conhecendo gente. Quando eu voltei, eu comecei a fazer as matérias de estágio. Então, eu comecei a conhecer outros professores e outros alunos. E
nossa, eu falava, gente, eu não quero, é isso que eu gosto de gente, eu gosto de discutir matemática, eu gosto de discutir problemas, eu não quero perder esse contato com nenhuma dessas pessoas que eu tô criando laços aqui, nesse momento da minha vida. E, na verdade, no primeiro momento, não foi o YouTube que veio na minha mente. Eu nem, na verdade, eu sabia que o YouTube existia, mas eu não entendia ele como uma plataforma de comunidade, de comentários, postar com frequência. Eu não tinha essa visão. Eu sabia que era uma plataforma de vídeo e ponto. E aí umas amigas me incentivaram, porque elas falaram, Júlia, você já tem um super contato com a arte. Você já fez curso de fotografia, já tem câmera, você fala super bem. Se joga, faz vídeo. E eu ficava, gente, tá, vou tentar. E aí eu dei um voto de confiança, coloquei a primeira vez lá a câmera para gravar na minha frente, não sabia muito bem direito o que aquilo ia virar. E nem quantas pessoas eu ia conseguir impactar depois daquele primeiro vídeo, assim. A Júlia de 3 anos atrás, de 2015, ela nem imaginava que teriam 62 mil pessoas acompanhando o que ela vê, o que ela acha da matemática, as coisas que ela curte, né? Então isso é muito interessante. Então o canal ele veio para suprir essa necessidade de me manter conectado com as pessoas que gostam de falar das mesmas coisas que eu, tipo matemática, probleminhas. É muito complexo, tem muitas etapas, né? Desde você ter uma ideia, roteirizar esse vídeo, pensar como você vai falar, como você vai abordar. Depois tem toda aquela parte da captação, que tem que ter os equipamentos, você tem que estar preparado, tal, tal, tal. E além disso, tem que editar, tem que postar, tem que divulgar esse vídeo. São muitas etapas com um único objetivo, de fazer a matemática ser atraente, das pessoas perderem o medo de matemática. Então, quando eu estava aqui na universidade, eu já fazia os vídeos, era muito complicado manter as duas rotinas, tanto é que a frequência de vídeos era muito menor e tinha épocas que eu avisava, gente, estou em época de provas, não vou conseguir, né? Não me esperem vídeo lá, porque eu estou aqui preocupada com as outras coisas. Então, agora que eu me formei, eu consigo ter uma dedicação mais especial para o canal. Então, tem mais gente trabalhando comigo, né? Está começando agora, tem um editor, tem uma pessoa que cuida de contato com outras marcas. Então, isso é legal, porque hoje eu tenho tempo para dedicar exclusivamente para a Matemaníaca e para ela crescer e continuar atingindo mais pessoas. Eu diria que eu tenho mais ideias do que tempo. Nossa, eu tenho um caderninho só com ideias minhas, de amigos, de professores, dos meus próprios inscritos, porque eu sou muito privilegiada, assim, eu consegui criar uma comunidade muito legal de pessoas que estão ali porque elas querem estar ali, porque elas se sentem confortáveis, porque elas também querem continuar discutindo matemática. Então isso é muito legal, porque a partir do momento que eu solto um vídeo e eu falo, olha, o que eu sei sobre esse assunto é isso, elas falam, Júlia, mas eu sei isso aqui. E elas dão referência, elas dão outras ideias de vídeo, elas me dão sugestões de livros. Isso é muito louco, porque aí você que sabia isso aqui sobre um assunto, você começa a fazer várias conexões e atribuir vários novos conhecimentos. Então é uma comunidade que me incentiva muito a continuar postando vídeos e a ter novas ideias. A ideia era me manter conectado com as pessoas. Então eu passava para os meus alunos, para os meus professores, eu passava, né, aos poucos fui divulgando entre as pessoas que eu conhecia. Então assim, no primeiro ano eu consegui atingir a marca de 1.000 inscritos. Se você comparar com outros canais do YouTube, não é nada. Mas eu parava e olhava aquele número e ficava, gente, eu não consigo imaginar essas 1.000 pessoas na minha frente. Já era muita gente. Se a gente está dentro da sala de aula como professor, você vai atingir 1/3 disso em 1 hora que você fica lá toda semana. Então, assim, eu já ficava impactada com as 1.000 pessoas que estavam lá. Hoje a gente está aí com 3 anos e meio de canal e quase 62 mil pessoas. Eu prefiro não pensar muito sobre esses números, confesso, porque se eu não conseguir imaginar 1.000, imagina 62 mil pessoas, isso é muito louco. Mas eu vejo como amigos, assim, então eu tento lidar com esse crescimento, assim, como tipo, nossa, que legal, agora eu tenho muita gente para discutir, agora eu tenho muita gente para me conectar. Eu sei que parece repetitivo, mas é isso, sabe? A gente só quer aumentar o amor pela matemática, a gente só quer aumentar as pessoas que discutem ela, porque a gente discute história, a gente discute geografia, a gente discute política, a gente discute entretenimento, todas as coisas, mas por que a gente não discute matemática? Por que no almoço de família ninguém fala sobre um probleminha, sobre sei lá, um teorema que foi provado recentemente, ou sobre um dos problemas do milênio? Por que não? Né? Eu só quero falar para as pessoas que elas podem sim falar sobre matemática, e é uma área super interessante, maravilhosa, que a gente tem que falar.
a gente tem que fazer com que as outras pessoas também sejam pequenas divulgadoras científicas, pequenas divulgadoras matemáticas dentro das esferas sociais que elas estão. Tanto com primo, vizinho, amigos, familiares. Por que não discutir matemática? Eu gostaria de viver só do canal, assim. É muito difícil falar sobre o futuro, porque a Júlia de 17 anos, de 16 anos, ela achava que ela ia fazer engenharia. A 17, ela achava que ela ia entrar na USP e ia ser uma professora de uma escola tradicional. E aí a Júlia hoje, de 24, ela tá aí com essa responsa, sabe? Então eu não sei, eu espero que a Júlia de 26, de 27 fique muito surpresa com o que a Júlia de 24 está pensando hoje. Mas eu acho que a ideia é conseguir sobreviver só do canal, porque ele exige bastante. E para fazer roteiros mais legais e poder trazer coisas curiosas, diferentes, originais, a gente precisa ter tempo para poder consumir, para poder conversar com outras pessoas. Então isso vai envolver muitas outras pessoas no processo. A Matemaníaca precisa crescer, assim, mas ela precisa muito de mim para que isso aconteça. Então, hoje eu faço parte de outros projetos, mas eu acho que no futuro viver só da Matemaníaca ia ser muito interessante. É uma ideia que eu fico bem confortável, assim, que seria bem legal se acontecesse. Eu respondo muitos comentários, eu interajo bastante. Então, eu acabo tendo uma intimidade com os inscritos muito legal no nível deles me contarem que eles têm ideias de criarem outros canais para divulgar ciência. E, infelizmente, eu sou a única hoje no Brasil, assim, com... Eu não sei se hoje mais sou a única, mas eu fui a primeira que comecei a divulgar matemática pelo YouTube, por meio de vídeos, né? E pensar que as pessoas falam, nossa, que legal, não pensava que eu podia fazer algo assim, mas é um formato interessante, gostaria de contar as minhas formas de ver a matemática também, ou a física, tem muita gente de física que assiste. Eu acho isso maravilhoso, acho que quanto mais gente estiver falando, melhor. Eu me sinto muito sozinha hoje na comunidade, por mais que eu tenha um grupo de amigos legais que façam divulgação científica, mas a divulgação matemática, eu acabo levantando essa bandeira meio que sozinha, assim. Então, pensar que tem novas pessoas que estão com projetos, ideias de começar a divulgar a matemática por meio de vídeos constantemente, né, com vídeos periódicos e tudo mais, isso me anima muito. Porque às vezes as pessoas realmente não vão se acostumar ou não vão se impactar com a forma que eu vejo a matemática, mas outras pessoas falando pode ser que sim. E aí isso é que é mais fascinante, né? E às vezes elas têm outras visões que vão me fascinar também. Então, quanto mais gente fazendo, melhor. Sinto falta de ter mais espaço para a gente trabalhar em grupo. Eu sinto que no IME é muito individual, assim, os locais de estudo, são poucos os espaços que a gente tem, de fato, para trabalhar em grupo. E aí a gente não desenvolve ciência sozinho, né? É conversando, é trocando informações. Então, o que eu tenho um pouco no canal, assim, dessa troca, que é muito singular, assim, muito sincera, eu acho que falta um pouco disso, falta as pessoas se unirem mais e discutirem. Eu particularmente tive uma experiência muito positiva, porque eu tinha um grupo de amigos, porque eu tinha um grupo de amigos muito legal aqui no IME. A gente se ajudava muito, mas eu acho que o ambiente podia favorecer um pouco mais disso, assim, de comunicação, de troca de experiências, porque é isso, a gente não faz nada sozinho. Mas eu sinto que e para o meu canal, eu acho que a troca de volta, eu sempre tento levar uma parte rígida do que a gente vê, né? Que a gente chama de, sei lá, ciência dura, né? Uma ciência... Na verdade, a gente é ciência de base, né? É o que a gente chama aqui, sei lá, dessas linguagens rígidas que a gente usa. Eu sempre tento levar um pouco disso, porque no final das contas isso também é matemática. Isso é a forma que a gente desenvolve matemática. Então, acho que é interessante pensar em roteiros que lembrem disso, isso existe, é assim, mas vamos com calma, deixa eu mastigar isso daqui e te passar de uma forma mais confortável, porque às vezes essas pessoas, elas nem são matemáticas e nem, muitas das vezes, da área de exatas, então a gente tem que ser um pouco compreensível que pra gente é confortável ler dessa maneira, mas para outras pessoas que não estão na área, que a gente também quer atingir, que a gente também quer transferir esse conhecimento, elas precisam de algo que atinja elas e que converse com elas. Na escola tradicional, eu vejo hoje uma matemática muito algoritmizada, assim. A gente vê um problema e a gente tem um jeito de resolver ele, que tem que seguir aquelas regrinhas, né? Costuma ser muito engessado e aplicação de fórmula e fazer continhas. Isso é matemática? É, mas eu acho que é uma visão muito simplista, assim. De fato, isso não aproxima das pessoas, né? Isso não instiga muito. A matemática é muito mais diversa do que só fazer números, só fazer contas.
Então, acho que falta um pouco mais de explorar a diversidade da matemática dentro da escola, ou ensinar como que os matemáticos desenvolvem mais matemática, porque eu mesma tinha uma visão de que eu não ia descobrir coisas diferentes da matemática. Eu acho que essa é a impressão que passa um pouco para o aluno de que a matemática já está pronta, e isso não é verdade. E aí você tem que entrar na faculdade para descobrir isso. Não, não vamos fazer isso, vamos falar para as crianças que tem mais coisa para ser descoberta. Se você tem uma pergunta, independente se ela vai ter uma aplicação ou não, por que não tentar responder essa pergunta? Basicamente é isso que o matemático faz, né? Se eu sei fazer essa pergunta, por que não tentar encontrar uma resposta para ela? Então eu acho que falta um pouco desses incentivos e dessa diversificação da matemática dentro da escola também. O ICM foi um marco. Na verdade, eu diria que tinha a Júlia antes do ICM e agora tem a Júlia pós-ICM. Eu não tinha dimensão do tamanho do evento, eu sabia que era algo muito importante para a comunidade de matemática, mas eu não sabia também muito bem o que esperar de lá. E aí eu percebi que, na verdade, o mesmo buraco assim que a gente encontra da escola para a universidade, talvez a gente encontre da universidade para pesquisa, matemática, né, para quem aí está, os professores, tá, os pesquisadores. Porque eu me incomodei num sentido muito positivo de falar, caracas, tem um monte de área, tem um monte de coisa que eu nunca nem tinha escutado falar. E tem um monte de gente pensando sobre esses problemas. Então é um ambiente muito favorável para você conversar, para fazer tudo que eu gosto, para discutir matemática, para conversar, para trocar informações, para descobrir coisas novas. Então foi muito positivo o ICM. Eu voltei com a cabeça assim, borbulhando de novas ideias. Foi muito legal. Eu queria viver o ICM sempre, assim. Eu até brinquei com uma colega que foi comigo de eu não sei o que eu vou fazer ano que vem, nem depois, nem o que eu vou almoçar amanhã, mas uma certeza que eu tenho é que em 2022 eu vou estar lá na Rússia acompanhando o ICM, porque a troca ela é muito importante. Um ambiente como esse você une nações, pessoas de lugares completamente diferentes, com o mesmo propósito, e é muito positiva a troca.